Olha só, estamos aqui com mais um professor da Federal do ABC, Sérgio Amadeu, muito bem-vindo, juntando aqui na roda. Tudo bom, Sérgio? Eu achei que ele não estava aqui, estava ligando para ele. Não, e olha... Estava aqui. Olha bem, só, Dri, a gente vai Renato, continuar esse papo. Tudo bem, Serginho? Tudo bem. E hoje ainda vamos ter o Tomando Meme de Produção e o Fala Rovai mais tarde aqui também. Nós trouxemos o Serginho aqui, Felipe, porque, além de tudo, o Serginho é um cara que é especialista, é um cara que estuda, que gosta, que entende bastante inteligência. Não só inteligência artificial, agora que é uma novidade na internet, mas a inteligência investigativa, a inteligência dos aparelhos de inteligência. E eu queria fazer uma primeira pergunta para o Serginho, ela, assim, bem objetiva. Explica para a gente First Mile, esse sistema utilizado por Israel para monitorar pessoas. O que ele tem de diferente, se ele tem alguma coisa diferente, como ele funciona e por que eles usaram isso aqui no Brasil? É assim, Renato, esse sistema é um sistema que visa a detecção da pessoa no ambiente geográfico. Então, a partir do celular que qualquer pessoa carrega, ele consegue saber em que lugar essa pessoa está georreferenciadamente. É basicamente isso. Só que esses sistemas, eles são empregados, em geral, junto com outros, né? Esse First Mile, ele é ligado à Cognite, que é uma empresa que ela é uma das empresas de Israel, ela tem várias ramificações, ela nasce de uma outra empresa que até 2020, talvez, ou 21, eu não me recordo, ela tinha outro nome, né, Verint, ela tinha o nome de Verint, e aí ela se separa, e a Verint fica com um tipo de contrato e ela faz outro. Só que se você for ver, a União Europeia tem um relatório sobre esses spywares, que são softwares de espionagem, e foi motivado por um outro tipo de spyware que foi muito famoso no Brasil também, que era o Pegasus, que é de outra empresa, é NSO. Né? O Pegasus é um software que você manda para o celular da pessoa e ele não precisa nem você fazer nada, ele já entra no seu celular quando você liga o aparelho e atende. Mesmo que a ligação caia, e ela vai cair, ele insere alguns pacotes de dados que depois vão puxando outros pacotes. Aí ele passa a dominar o seu celular, e esse celular praticamente ele está vulnerável, então esse software lá, o Pegasus instalado, passa a enviar todas as informações que forem solicitadas do que você está fazendo naquele celular. No caso, a União Europeia, por causa do Pegasus, começou a investigar as empresas de espionagem de Israel. Bom, aí ela chegou também, obviamente, na Verity e na Cognite. E que tem outros nomes, tem vários nomes na Bulgária, eles inclusive vendiam equipamentos via Chipre, eles têm uma unidade na Holanda que utiliza... que inclusive tem diretores que são ex-policiais holandeses. É uma empresa com vários tentáculos, e ela, se você der uma busca, aí você só acha um contrato com ela formal no Diário Oficial da União, que é com a Polícia Rodoviária Federal. Era um contrato com a Verint, que foi renovado por 5 milhões, com a Polícia Rodoviária Federal, na época do Jair Bolsonaro também. E aí, se você for ver, nos governos do Estado, as subsidiárias dessa empresa têm vários contratos. Então, as polícias estaduais ou
né, os seus sistemas de inteligência, de espionagem, que podem estar a serviço também de autoridades aí, ilegalmente, no meu modo de ver, estão vigiando as pessoas no país inteiro, né? O que está acontecendo é o seguinte: esses sistemas, eles, em geral, eles têm que ou estão trabalhando diretamente no teu celular, explorando falhas, explorando determinadas portas de entrada que eles descobrem que existem e que, portanto, você não precisa nem... não é um vírus que você precisa usar um software para ele se estar incubado e entrar e contaminar o seu aparelho. Ele não é um vírus. Ele explora outras entradas do seu aparelho. E no caso do First Mile, eu não tenho, porque é um software que os códigos são, obviamente, controlados pela empresa de Israel, eu não sei se ele usa fragilidades do sistema de telecomunicação para detectar as pessoas, ou se ele usa o aparelho da pessoa. E aí, se ele está instalado no aparelho da pessoa, ele, na verdade, é muito fácil de georreferenciar por causa das torres de celular. As empresas de celular, por exemplo, qualquer uma, ela sabe que você está num certo lugar. Por quê? Porque por isso que chama celular, né? Você está dentro de uma célula onde tem uma torre que te atinge. Então, por exemplo, se eu desligar o meu celular agora, entrar num avião e ligar na Bahia, como é que vai funcionar? Lá na Bahia eu vou dar um ping quando o meu telefone ligar para a torre do celular. Por isso que você vai conseguir me localizar imediatamente. Em qualquer lugar do mundo que tem um acordo de roaming, né, de articulação. Então, o que está acontecendo é o seguinte: esse tipo de ação, no meu modo de ver, é completamente legal. Essa empresa Cognite e a Verint, ela trabalhou para ditaduras no mundo inteiro, ela trabalhou, efetivamente, está sendo... A União Europeia tem um relatório muito detalhado que mostra que ela já perseguiu gente, já permitiu que fosse localizado lideranças que lutam por direitos humanos em várias ditaduras, inclusive no Sudão. Ela permitiu a eliminação física de pessoas, porque ela localiza uma pessoa, os caras vão lá e matam a pessoa. Então, é uma empresa que fazem parte de quase 200 de empresas de Israel que se beneficiam, né, da unidade 8.200 de Israel. Queria chamar a atenção de todas e todos que estão nos ouvindo aqui. As forças de segurança de Israel, elas têm uma unidade de hackers e de desinformação que chama unidade 8.200. Essa unidade, ela fica lá com pessoas que são treinadas na época que estão fazendo o serviço militar obrigatório, que lá tem um tempo muito grande. Então, essas pessoas, em geral jovens, quando elas saem, elas já estão treinadas ou na área de tecnologia para fazer intrusão, para fazer proteção de dados, para fazer dispositivos utilizar dispositivos e códigos sofisticados, ou elas já estão na linha de fazer desinformação, ou seja, de atacar, de se passar por outras pessoas, de criar fakes. Isso aí que os bolsonaristas usaram amplamente no Brasil e a gente conhece. Eles fazem isso. Então, lá, quando esses jovens saem do exército, o que acontece? Eles são uma mão de obra qualificada, é só pegar e pôr numa empresa. Você economiza custos de formação e você utiliza, inclusive, o conhecimento dessas pessoas para criar novos dispositivos. E aí, lá é o paraíso das empresas de espionagem, de spyware, de intrusão, de desinformação, de ataques. É um trabalho sujo que Israel ganha muito dinheiro e faz com a anuência do Departamento de Estado de Israel, né, com o Departamento de Defesa de Israel. Né, e ele tem vários relatórios no mundo, vários países são muito preocupados com isso, só que a família Bolsonaro, vocês devem se lembrar, vivia lá em Israel, né? Por quê? Porque é o paraíso do que eles querem, violar direitos das pessoas, invadir celulares. E o curioso é ele e
esses adeptos deles, esses caras, esses fascistas, ficam falando, eu defendo a liberdade de expressão. Não defende nada, cara. Eles defendem a liberdade de intrusão, eles defendem a agressão a direitos. Porque eu acho que se você tem um poder judiciário, e nós temos um poder judiciário, o poder judiciário pode sim autorizar e faz isso, escutas de uma pessoa. Só que o juiz foi acionado. Você tem, no mínimo, um Ministério Público que aciona, no mínimo, um juiz que é acionado, e tudo fica registrado, por mais que tenha sigilo, entendeu? Só que nesses sistemas, que o que o Bolsonaro fez foi instaurar, né, a Gestapo no Brasil. Né? Ele faz uma polícia que não tem regras, que faz o que quer, que são um bando de bate-paus digitais, né? E que conta com o aval desse Netanyahu e todo esse... Bom, vocês estão vendo, esses criminosos do Estado de Israel, né? Esses criminosos fascistas que comandam o Estado de Israel e que estão sendo, inclusive, contestados pelas forças democráticas que existem lá também, né? Então, é um absurdo o que a gente está vendo. Eu não sei se eu consegui explicar, mas é mais ou menos isso. Sim. Parabéns. É um absurdo, né? O que fizeram, né? Contra adversários políticos, né? Sem dúvida. Só para constar, Sérgio, se alguém ligar para o meu celular e o número não tem identificado, jamais atenda, né? Não, Felipe, não precisa nem, mas não é atender. Ele consegue entrar. Mesmo que eu não atenda, ele consegue entrar? Existe versão ter acontecido, é isso? Tem um laboratório no Canadá, chama Citizen Lab. É um laboratório que trabalha em conjunto com vários grupos de direitos humanos e Anistia Internacional. Lá, para quem está nos ouvindo e que tem interesse técnico, lá tem todo uma decodificação de alguns softwares de espionagem, né, principalmente o Pegasus, e ele mostra uma certa versão. Há uma desconfiança que tem uma versão que você não precisa nem atender. Ele já apareceu o número na tela, eu já fui grampeado. Na verdade, ele deve ter ficado ali, vamos dizer assim, dentro dos ramais ali da operadora, dos servidores, e na hora que se atende, como ele já entra no seu celular com um pequeno pacote, os pacotes que vão puxando outros. Não sei se eu não atender? Não tem problema, ele vai entrar. Ele vai entrar. Não tem como você se proteger de espionagem no celular, então? Desse tipo de software não tem. Você tem como detectar. Vocês devem ter visto já vários filmes, isso é bem antigo, tá, pessoal? Vocês devem ter visto que, sei lá, o cara esses filmes, inclusive americanos, que fazem aquele estereótipo de terroristas, que aquele cara que é o personagem do mal, ele nem celular tem, né? Porque, de fato, por causa esse aparelho, ele é um aparelho que facilita muito a comunicação de todas e todos. Então, a indústria de espionagem fez de tudo para cercar esse aparelho e para poder fazer desse aparelho um elemento de localização e de ação. Tem um software dessa mesma empresa aí, deixa eu ver se eu me lembro o nome. Peraí que eu estou tentando ver um site aqui. Essa mesma empresa, a Cognite, ela tem um software que chama GI3, se eu não me engano, que ele, inclusive, ele permite dominar o seu celular. Quando você não tá usando, ele manda mensagem como se fosse em seu nome e não deixa registro para você. Então é como se eu entrasse e mandasse uma mensagem para o Rovai do WhatsApp e apagasse isso, entendeu? Existem sofisticadas ações que essas empresas fazem para poder monitorar, espionar. E o interessante, aí é minha opinião com base em outras situações, em outra conjuntura, onde softwares de espionagem política são usados também
para espionagem industrial. Então, muitas empresas compram isso também para espionar o outro, entende? Concorrente. O concorrente. E existe uma outra coisa, que é uma infelicidade, eu vou falar aqui para vocês. Não é sofisticado assim, tá? Mas existem versões muito brandas, no sentido de muito distintas, muito mais rudimentares do que dessas empresas de espionagem, mas que são usadas por maridos e namorados ciumentos para vigiar mulheres, não sei se vocês sabem. São verdadeiros spywares que acompanham o software da esposa, da namorada, espelha no telefone desse cara aí, desse machista, tudo que a mulher está fazendo, entendeu? Então isso já foi denunciado e você fala, mas pô, como isso é possível? Então, olha que loucura. Isso foi pensado posteriormente que criaram softwares para monitorar adolescentes. Vocês devem saber que tem pais que têm tem pais que usam total ao acesso do celular da criança, do adolescente. Que você vai dizer, pô, isso é por uma boa causa, né? Ver se o adolescente está usando corretamente. Só que toda boa causa tem uma ambivalência aí, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E nesse caso, você vai me dizer, mas o Exército Brasileiro não pode ter o ABIN, um trabalho de espionagem daqueles que querem agredir o Brasil, potências estrangeiras? Ué, eu quero dizer que pode, até poderia. Só que, assim, nunca poderia ser usado internamente. Só que até as Forças Armadas são usadas internamente para vigiar o povo, para bater no povo, para dar golpe. Imaginem, tudo que é sistema de espionagem no Brasil não é usado contra os norte-americanos, que é a potência principal que nos agride. O nosso maior temor não é do Irã, gente. Não é da Venezuela, é dos Estados Unidos. Qualquer lógica militar, você pega a Ucrânia. Qual que era o maior problema da Ucrânia? Um ataque russo. E ele estava, o pessoal se admirou. Nossa, como o exército ucraniano está resistindo. É óbvio, porque o exército ucraniano treinou a vida inteira, tem a missão de enfrentar o seu principal inimigo. Qual que é o principal inimigo do Brasil militar? A China? O Irã? O Paraguai? O nosso principal inimigo é os Estados Unidos, gente. Só os nossos milicos aqui, esses caras, a doutrina militar deles não é essa. Por isso que todos esses sistemas de espionagem são usados contra o povo e não contra o verdadeiro inimigo que fez a operação de destruir empresas brasileiras como a Lava Jato, que faz operações de impedir contratos brasileiros no exterior, que espiona a Petrobras. Vê esses milico nossos aí. O que eles estão fazendo? Qual que é a missão deles? Apoiar os americanos, ser o guarda-belo no quadrante sul do mundo. Ele é o guarda-belo dos americanos. Aliás, os americanos deviam pagar o salário deles. É um absurdo. Um país desse tamanho que não tem clareza de qual é a sua ameaça estratégica. Né? Que está escrito, é dito, gente. Aliás, uma vez, eu não vou falar nomes aqui, eu entreguei para um general uma brochura que eu recebi dos americanos, né? E eram assinados por 2 coronéis. Era um paper da defesa americana. A capa era a cidade de São Paulo. Sabe aquelas fotos bonitas, cheias de prédio, assim, do centro? E aí dizia assim, como organizar a guerra em ambientes urbanos. E aí eles falavam da cidade de São Paulo, de várias cidades do mundo, não era só de São Paulo. Mas eles falavam, eles tinham a informação do PCC, gente. O exército americano. Você precisa fazer uma ação aqui. Quer dizer, e o Brasil? Como que ele se defende? O Brasil, o spyware é para usar contra o povo, contra lideranças, contra ativistas de direitos humanos, contra lideranças indígenas, contra quilombolas. Eu fico imaginando isso nas terras indígenas, nas áreas rurais, onde, né, uma luta aí pela terra, né, e os grandes empresários. Imagine, Dri,
legais. Imagina se tiverem acesso a isso, gente. Eu vou Já é dar a palavra de novo